Olá, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal GL Casal Católico. Muita alegria que eu acolho a cada um de vocês nesse dia 18 de dezembro. Hoje a igreja celebra o dia de São Vunibaldo. Hoje nós estamos vivendo a terceira semana do Advento, nos preparando para o Natal, para o nascimento de Jesus. Advento, aquele que vem, aquele que nós estamos aguardando. Estamos preparando esses dias também o nosso coração para a vinda de Jesus. Então, já peço, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixe seu joinha e também ative o sininho de notificação para que você seja notificado aí no seu celular assim que a gente postar um vídeo novo. Vamos iniciar clamando o Espírito Santo de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, como falei, é dia de São Vunibaldo. São Vunibaldo era nobre de coração e de linhagem. Ele nasceu em 701 e ele era filho do rei da Inglaterra. Tanto o rei quanto São Vunibaldo e os seus irmãos também foram santificados pela igreja. Então era uma família realmente cristã que buscava a santidade. Em 738, Vunibaldo é ordenado sacerdote e auxiliou na evangelização da Alemanha ao lado do seu tio Bonifácio. Ele passou um bom tempo auxiliando o seu tio nessa evangelização, mas ele tinha um desejo ardente no seu coração. Ele ansiava pela vida monástica, era o desejo do coração dele. Então, depois ele juntou todos os seus bens e construiu um mosteiro, e lá ele vivia. Ele gostava da solidão, do silêncio, da oração profunda, mas ele não deixou também de evangelizar, de estar no meio do povo, dentro da sociedade. Logo ele foi nomeado abade, dedicando-se ao apostolado para reforçar a fé da população que vivia mergulhada em situação de pecado. Então o trabalho dele foi muito difícil, porque a sociedade estava voltada para o pecado. Ele morreu em 18 de dezembro de 761 e a presença dele atraía muitos prodígios e milagres. Ele deixa esse exemplo para nós, né? De mesmo possuindo riquezas, ele não era atraído pela riqueza, mas pela simplicidade, pelo amor a Deus e pela evangelização. Não nos apeguemos à riqueza desse mundo, porque a riqueza maior não está nesse mundo, mas está no céu, está em Deus. A riqueza maior não se compra. A riqueza maior é dada a Deus para cada um de nós. Então, que São Vunibaldo rogue por nós a todo momento. E eu convido você a pegar também a palavra de Deus, o evangelho de hoje, que está no evangelho de São Mateus, no capítulo 1, dos versículos de 18 ao 24. Mateus 1, 18 ao 24. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo, porém, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de morarem juntos, ficou grávida do Espírito Santo. José, seu marido, sendo um homem justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandoná-la em segredo. Mas enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo em receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e lhes porá o nome de Jesus. É ele quem salvará o povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez como o anjo do Senhor lhe tinha mandado e aceitou sua mulher, e não teve relações com ela até que ela deu à luz a um filho, a quem ele pôs o nome de Jesus. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje, continua trazendo a origem de Jesus, a história de Jesus,
E aqui vem falar da reação de José ao saber que Maria estava grávida por intermédio do Espírito Santo. Porém, José ainda não tinha compreendido o que era Maria estar grávida. Ele não tinha entendido qual era o plano de Deus para a vida dele e para a vida de Maria. Mas, por ser um homem íntegro e um homem justo, ele não denuncia Maria, que poderia morrer apedrejado justamente por estar grávida e não estar casada. Mas ele decide abandoná-la, ele que era prometido em casamento a ela, e Deus vai até ele em sonhos e manda o anjo Gabriel falar com ele e anunciar a ele que aquilo que Maria estava passando não era uma coisa qualquer, mas era a obra do Espírito Santo, que era o Filho de Deus que estava sendo gerado em seu ventre. E aí, naquele sonho, Deus revela qual seria o plano dele para a vida de José. Ele deveria assumir Maria como esposa e assumir a paternidade do seu filho, do menino Jesus. Jesus, Deus conosco, Emmanuel. E é interessante que o profeta Isaías já tinha profetizado isso. E o povo, Deus se preocupou em anunciar, em preparar o seu povo para a vinda do menino Jesus. Mas ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado. Até mesmo o próprio José, ele não compreendeu quando Maria avisou a ele. Foi preciso que o anjo fosse até ele. Então, muitas vezes nós também não estamos preparados para entender os desígnios de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente precisa de provas concretas. Parece que a gente quer até que o anjo Gabriel venha até a gente dizer como será tudo direitinho. Mas Deus ele tem mostrado com sinais. Deus já tinha dito que uma virgem iria conceber, que uma virgem daria a luz ao filho, que o chamaria de Emmanuel, Deus conosco. Jesus é o Deus conosco. São José ele foi obediente a Deus, porque ele poderia ter dito não. Ele era um homem, ele tinha o desejo de construir uma família. Ele tinha o desejo de ter filhos do seu sangue. Ele tinha o desejo de ter muitos filhos, de gerar uma família, de ser um pai de família. Mas naquele momento ele dá o seu sim a Deus. Ele dá o seu sim ao plano de salvação de Deus, mesmo sabendo que ele não teria uma vida de casado com Maria como ele achava que teria, até Nossa Senhora Maria falar para ele que estava grávida. Então aí está, quando a gente obedece a Deus, os nossos planos ficam para trás, porque nós sabemos que os de Deus são melhores do que os nossos. São José, sendo íntegro, ele obedeceu a Deus, ele ouviu a voz do anjo, ele ouviu a voz de Deus e ele aceitou Maria como mulher e ele disse sim. Ele disse sim e ele deixa esse exemplo para nós, né? Ele deixa o exemplo de sim, que mesmo que a vontade de Deus seja contrária à nossa, é preciso que nós digamos sim, se nós queremos realmente ser felizes. E São José foi muito feliz, com certeza, porque Maria era uma mulher santa também, é uma mulher santa, e ele estava cuidando do Filho de Deus. Não poderia haver plano melhor para a vida dele. Ele, que também não era um homem qualquer, porque Deus não escolheria um homem qualquer para cuidar do seu Filho. Jesus, Deus conosco. O sim de José auxiliou na criação do menino Jesus. O sim de José auxiliou na criação, na formação religiosa, na formação de Jesus, na criação de Jesus. Então que São José ele possa também interceder a Deus por nós, que nós também tenhamos São José como exemplo para nossas famílias, que a vinda de Jesus ao mundo seja um exemplo para nós, como pessoas, como famílias, a ver na família um modelo de santidade, a ver na família um espaço para uma intimidade com Deus, para uma proximidade com Deus. A igreja nos convida nesse tempo a refletir sobre isso, que a origem de Jesus não seja simplesmente uma história que a gente ouve desde a nossa infância, mas que se torne um exemplo para a nossa vida, porque foi por isso que Jesus veio ao mundo, para ser um exemplo para nós e para nos ensinar a buscar o caminho certo. Ele disse depois: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Então a vida de Jesus, o sim de Maria e o sim de São José, eles refletem isso para a nossa vida. Aceitar o caminho de Jesus. Eles educaram Jesus, eles criaram Jesus, eles disseram sim ao plano de salvação. Eles não sabiam o que aconteceria com eles naquele momento, na verdade. Nem Maria, quando o anjo apareceu a ela, nem José. Maria não sabia nem qual seria a reação de José. E naquele momento, até o silêncio de Maria fala para nós. Porque quando José disse não a Maria e resolveu abandoná-la, Nossa Senhora não chegou para Deus e disse assim: Senhor, ele não quer saber de mim, eu tô sozinha, vão querer me matar, eu não quero mais esse menino, eu não quero mais essa gravidez. Não. Ela continuou perseverando, porque ela confiou que os planos de Deus para ela eram os melhores. Então ela foi perseverante, ela foi persistente. E no silêncio, ela falou muito para nós. É preciso que nós também, mesmo que não enxerguemos soluções para tantos problemas, tantas dificuldades na nossa vida, a gente silencie para o mundo e que a gente volte o olhar para Deus. Deus, Ele quer falar e Ele tem falado muito para nós, em pequenas coisas, em grandes coisas, mas nós não temos observado muitas vezes. E é por isso que às vezes a gente pensa que Deus está calado, mas vamos observar, a todo momento Deus está falando. É nas pequenas coisas principalmente que Ele se revela. Então, que Nossa Senhora, que São José e que a Sagrada Família possa interceder por nós, nos ensinando mesmo a buscar o céu, a buscar a santidade, a buscar a pureza de coração, a ser a exemplo mesmo, a viver esse exemplo de família, a perdoar as pessoas da nossa casa para que a gente viva em sintonia com Deus, a buscar ser exemplo e testemunho vivo e autêntico neste mundo tão cruel, neste mundo que também é mergulhado no pecado, nesse mundo que tem buscado mais o pecado do que a salvação, nesse mundo que tem pregado mais uma cultura de morte do que uma cultura de vida. Nós precisamos ser a diferença, nós precisamos buscar a salvação e ser testemunho para essas pessoas que têm nos pregado uma cultura de morte. Nós precisamos fazer diferente. Hoje nós somos convidados a dizer sim a Deus como São José e a silenciar como Maria e a aceitar os planos de Deus para a nossa vida. Então eu convido você esse momento a fechar os seus olhos e a rezar conosco, pedindo essa graça a Deus de saber seguir os passos de José e de Maria, a saber seguir os passos da Sagrada Família, a dizer um sim verdadeiro a Deus, um sim autêntico mesmo, de verdade, de coração, e a buscar com perseverança o reino de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bendito seja Deus pela sua vida, por mais um dia, por mais um vídeo. Obrigado por ter estado conosco até agora e vamos continuar nos preparando, para o Natal que já é semana que vem. Louvado seja Deus mesmo por este momento de graça, por este momento que o Senhor tem preparado, tem reservado para cada um de nós. Estávamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.